Pô, eu quero te convidar todo sábado, 7 horas da manhã, para meditar no estudo bíblico. Aqui não é sobre religião, não é, eu sou católico, eu posso participar? Sim. Professor, eu sou evangélico, eu posso participar? Sim. Professor, eu nem leio a Bíblia, então é para você, porque a gente estuda aqui a Bíblia, viu? Então já pega a sua Bíblia aí. Eu sou daqueles antigos professores que gostam de pegar caneta, papel. Eu rabisco a minha Bíblia, tem gente que nem rabisca a sua. Então você pega um papelzinho separado assim também, não tem problema não, viu? Eu gosto de rabiscar. Minha Bíblia está toda rabiscada. Eu não sei a sua, mas a minha está toda rabiscada. Então, aqui, ó, você pega um papelzinho, a Bíblia, caneta, papel, e a gente vai começar poderosamente. Vamos juntos? Vamos? Então tá. Então vamos começar com oração. Alguém que deseja fazer oração hoje? Deseja que seu professor. Eu quero orar. Eu quero fazer a oração de hoje, inicial aqui. Estou sentindo que é comigo. Não? Então fecha os olhos. Eu quero desejar que você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, você é muito bem recebida. Se eu não me engano, é a Catiúcia, a Roseli, que está vindo a primeira vez. Lembre-se sempre, viu? Isso aqui é um estudo bíblico, então vocês têm que participar. Tem que estar com o vídeo aberto, viu, Meire? Da Alvenice, a gente vai orar hoje pelo seu avô, pela sua família. Eu vou pedir para a Leni orar. Vai lá, Leni, você que está na sede da Smart, veio de São Paulo para Uberlândia para conhecer a sede da Smart e hoje ela está aqui, aluna, professora, treinadora Leni Andrade, rumo ao topo, Leni. Que lindo dia para se viver, no topo. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada, Pai, por essa semana que foi maravilhosa, muito treinamento, muito aprendizado, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, na família de todos presentes, Pai. Que o Senhor me dê uma volta para casa tranquila, é por pouco tempo. Que o Senhor possa colocar no meu coração, Pai, a tua vontade. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que dê sabedoria, entendimento para cada um entender o que vem buscar. Que o Senhor possa capacitar cada um de nós aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, por esse momento, essa semana que eu passei aqui. Hoje estou de volta para casa. E que o Senhor me conduza, Pai, nessa viagem tranquila, que eu possa chegar em casa com saúde, sabedoria e com muito aprendizado, muita coisa nova, Pai, porque o que eu vejo eu crio e o presencial é muito importante. A gente aprende coisas novas e ensina também. Obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo sol que ilumina o nosso dia, pela lua que clareia a nossa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que isso está me surpreendendo com suas orações, viu, Leni? Rumo ao topo. Olha, no meio da, Aumen- no meio Aumentou, né? no meio da oração, eu abri o olho, né? Eu vi que você continuou, eu fechei o olho de novo, né? Aí agora, deixa eu ver, ó, eu vou abrir assim, não, agora acabou mesmo. Ó, é o seguinte, Lucas 19, vamos na palavra direto, vamos hoje, já vamos começar com força total? Ó, eu hoje estou com a caneca dourada, viu? É o que você visualizou, tá com ela Acho que eu aí. vou levar ela para mim. É, voltou, é sua, pode levar. Presente do professor para você, leve. Obrigada. Quem Eu pede, vejo, eu crio. quem pede ganha, tá vendo? Então vamos lá. Lucas 19, pega Lucas 19, a gente vai direto na palavra hoje, direto assim, ó. Como eu sou um daqueles professor que gosta de pegar o que eu já escrevi na palavra, eu vou pegar algumas coisas que eu fui meditando, estudando, lendo. Eu estou a semana inteira meditando essa palavra. Para quem acompanhou a mentoria da SRT, viu eu falando de Zaqueu, viu? Lá na mentoria de terça-feira, ou seja, eu estou a semana inteira meditando essa palavra, estudando, para te entregar algo que eu estou não só planejando para te entregar o que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, mas eu quero também que você visualize a Bíblia como uma história mesmo sua, sabe? Porque às vezes a gente lê a história de Zaqueu, só que a nossa mente ela está tão distante daquilo que a gente tem que ler que a gente só está escutando. Então eu quero convidar você a entrar na minha cabeça como que eu estudar as coisas. É bom, ou não, né? Você vai assustar. Então vamos lá.
Lucas, capítulo 19. Eu queria que vocês participassem junto comigo. Por exemplo, um lesse um versículo, outro lê o outro. Para isso, você tem que levantar a mãozinha aqui, ó. Tem uma mãozinha aqui de reação. Se você apertar ela, você vai levantar a mãozinha. Aí eu vou seguir na ordem das mãozinhas levantadas. Pode ser? Então tá. Então acha aí as reações. E aí que eu vou seguir na ordem das mãozinhas levantadas. Cida, começa você pelo versículo. Eu vou começar pelo versículo 1 e a Cida já puxa o 2. Eu vou convidando todo mundo aqui na mãozinha, tá? Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Você, Cida. 2. Lindo dia para se viver. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ó, eu vou fazer algumas pausas, tá? Porque a gente tem que ter pausas. Eu acho que toda frase, todo versículo tem que ter explicação e pausa. É tão legal você conversar com alguém que dá pausa para você perguntar, conversar. E é tão desafiador conversar com alguém que não dá pausa, né? Ela Desculpa, emenda um assunto no outro e você começa a ver assim, você não consegue acompanhar o fio da meada. Então vamos lá. Onde que a gente está estudando a Bíblia? Lucas. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Não está no começo da Bíblia. Está lá no finalzinho. Então você vai pegar Lucas, se eu não me engano, é um livro antes de João, tá? Você está pertinho de João ali, ó. Então fica fácil de você achar a Bíblia. Ah, professor, achei. E agora, qual que é o capítulo? 19. Qual é o versículo? 1. O que a Cida acabou de ler? Versículo 2. O capítulo grande é o capítulo, né? Ó, Lucas 19, versículo é o pequenininho. Então você nunca mais erra quando a gente fala capítulo e versículo. Versículo que eis que um homem rico, chamado Zaqueu. Porque a Bíblia é muito detalhista. Se a Bíblia colocou um homem rico, a gente tem que entender por que, que a Bíblia colocou o homem rico. Você entendeu o paradoxo da complexidade de cada versículo que você não entende? Mas tanto que é simples você entender o homem rico. Eu preciso explicar o que é um homem rico ou não? Não preciso. Posso avançar. Mas a gente sabe que Zaqueu era rico. Sim ou não? Pronto. Beleza. Levanta a mão quem acha que Zaqueu era desonesto por ser rico. Levanta a mão, vai. O que te ensinaram nas escolas bíblicas dominicais, na catequese? Levanta a mão. Quem acredita, só até aqui, porque todo o texto fora do contexto e um pretexto. Quem acredita que Zaqueu era desonesto, corrupto? Levanta a mão. Alguém aqui nessa sala que já escutou de outra pessoa que Zaqueu era corrupto? Ou uma pregação? Zaqueu era corrupto porque era rico. Alguém já escutou a expressão podre de rico? Levanta a mão. Podre de rico. Eu vou te contar um segredo, viu? Rico não fede, não. Cheira bem. Não fede, não. Mas vamos continuar aqui. Alguém já falou que para ficar rico tem que roubar? Alguém já escutou isso? Todo rico rouba? A culpa da humanidade que um fica pobre porque os outros ficam ricos? Alguém já escutou isso? Alguém já escutou que todo rico tinha que ter a obrigação de doar? Então, vamos pegar todos os conceitos que você tem de riqueza. Porque talvez você não é rico porque você não entendeu o que é riqueza até hoje. E você ama a escassez. Mas eu não vou entrar hoje, não. Não vou entrar. Porque não é o tema. Mas um dia eu vou falar só sobre isso. Leni, lê o versículo 2, por favor. Você que levantou a mão. De novo. E agora o versículo 3, para a gente pegar o contexto. Vai. Lucas, capítulo 19, versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estrutura. Era de o quê? Estatura. Ah, tá bom, porque assim, eu fiquei meio assustado agora, né? É engraçado, né? Jericó, se eu não me engano, era assim, tinha 21 mil habitantes. Eu não sei ao certo, tá? Porque eu não morava lá, não. Eu morava em Uberlândia. Mas eu moro até hoje em Uberlândia. Eu só mudei e voltei para Uberlândia. Mas Jericó, acho que tinha 21 mil habitantes. 21 mil. Cidade pequena, eles têm o hábito de todo mundo conhecer todo mundo. Sim ou não? Não tem, Dona Venice? Qual que é o tamanho da sua cidade, onde que você morava lá na roça, lá da Venice?
Para quem não conhece, minha sócia está aqui, ó, investidora da Smart, Dalvenice. Dalvenice, qual que é o tamanho da cidade que você morava? Qual que era, você sabe? 8.000 habitantes. Lá todo mundo conhecia todo mundo? Sim ou não? Conhece. Até Filho hoje, de quem? né? Filho de quem? Filho de quem? Então é por aí. Então lê para mim qual o tema hoje do nosso estudo bíblico. Vai ler aqui na tela, vai. Aquele que você procura também está procurando você. Lucas Beleza. 19, Zaqueu. Então lê para mim de novo o versículo 2, o 3 e o 4 agora, vai. O 2, o 3 e o 4. Lucas 19. Vai, pode ler. Pega aí sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Lê para nós. Pode. Para quem não sabe, a Dalvenice está fazendo formação, fez formação em terapia, ela está indo para terapia cristã. Então, quem precisar de uma terapeuta, se você é aluno ou não da Smart, procura a Dalvenice aí, viu? Lindo o trabalho que ela tem executado. Vai lá, Dalvenice. Lucas 19. 1, 2 e 3? Pode começar no 1 até o 4. Pode ler 1, 2, 3 e 4. Vai. Jesus entrou em Jericó, e aí Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ouvir, quando ele passasse por ali. Sicômoro, não só de árvore, né? Vamos pegar a árvore agora, tá? Tá, porque cada contexto aqui eu vou te entregar um pouquinho da minha imaginação. Eu te falei que ele era homem rico, falei que Jericó era pequeno, todo mundo conhecia todo mundo, agora ele subiu numa árvore. De verdade, você já viu, você tá andando na rua principal da sua cidade, de repente você vê um homem na árvore. É normal isso? Você já viu algum homem na árvore na sua cidade, se andando? Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. De verdade, eu nunca vi isso. Mas Zaqueu, ele subiu na árvore. E ele era muito rico. Ele já teve que subir em cima do seu ego e destruir ele. Ele já teve que destruir o seu ego, o seu orgulho. Ele já teve que subir na árvore. Mas eu imagino, de verdade, Roseli, que Zaqueu, ele já conhecia aquela árvore na infância dele. Ele já conhecia aquela árvore. Sabe por quê? Porque, para quem não sabe, homem se esconde na sua infância e adolescência de amigos que quer bater nele. Quando você é alto, você corre de quem é 2, 3, 4, 5 para te bater. Quando você é pequeno, você gosta de todo mundo. Por quê? Porque você é pequeno, você não tem escolha, você tem que correr. Eu vou te contar uma história minha, viu? Os meus primos, eles nunca foram afortunados de inteligência, mas eles eram bons de futebol e de briga. Eles sempre foram bons de briga e de futebol. Só que eu era afortunado de estratégia. Desde pequeno eu já era estrategista. E uma vez eles decidiram fazer o futebol no barro. Tudo bem, eu não queria. Eu não gosto de sujar. Eu sou o menino da cidade mesmo. Eu não gosto de sujar, não. E eu fui. Quando eu fui, eu vi o campo que era cheio de barro. Eu trouxe a foto para comprovar que isso era verdade. Você vai tentar me achar aqui. Eu duvido que você me ache. Escreve aqui no chat se você sabe quem sou eu. Eu vou dar uma dica. Eu não sou esse. Esse aqui é meu irmão, tá? Esse aqui não sou eu. E esse aqui também não sou eu, que já pode eliminar a possibilidade que esse aqui é meu outro irmão. Então, a gente foi jogar futebol. Jogando futebol lá, eu me escondi em cima da árvore. Você pode reparar, e eu vou dar uma outra dica aqui, que todos estão de barro, inclusive eu, porque eu cometi um erro. Eu cometi um erro, que eu vou te falar daqui a pouco qual foi esse erro. Eu subi na árvore para eu não ser sujado de barro, e todo mundo me procurava, e não achava, e não achava, e não achava. Aí, de repente, eu resolvi dar um gritinho, porque eu não aguentava de vez lá embaixo me procurando.
Quando eles me acharam, eles começaram a tacar barro em cima da árvore e o barro voltava neles. Eles jogavam barro em mim e o barro voltava neles. E por fim, o que eles fizeram? Todos eles subiram na árvore, me tiraram da árvore e me jogaram no barro. Aí eu sujei. Mas o que eu quero te falar aqui? Talvez você saiba que eu já sou ali. Eu era o de short azul, viu? Você não reparou, mas eu era o short azul, o primeiro daqui. E de repente eu sujei tudo. Estudando o Zaqueu, eu fiquei imaginando ele em cima daquela árvore, escondido. Mas ele foi mais inteligente que eu, ele ficava caladinho. Os meninos que queriam bater nele corria lá e não achava ele. Eu acredito que, como ele era pequenininho, para quem não sabe, o menino homem rouba lanche do menino homem. Você sabia disso ou não? Sabia? Rouba lanche. Aí eu acho que a mãe do Zaqueu, a senhora Zaqueia, como fazia aquela lancheirinha toda bonitinha lá, eu não sei o nome da mãe do Zaqueu, tô só chutando aqui, assim, a Zaqueia mãe, Zaqueia mor, não sei o nome dela não. Aí colocou pão de queijinho lá, colocou uma bananinha, colocou um suquinho de uva e levou. E ele levava, aí os meninos grandes pegavam, batiam nele e roubavam o lanche. Pegavam, batiam nele e roubavam o lanche, porque ele era pequeno. Mas aí o que ele começou a fazer? Ele achou uma árvore para comer escondidinho lá. Alguém que tem filho e neto, sim ou não? Tem? Você consegue imaginar seu filho ou seu neto apanhando na escola e não pode nem falar que está apanhando, que senão ele bate mais? Porque hoje é um nome de bullying, né? Mas naquela época lá não era. Eles batiam até com o bullying da cantina na cabeça se falasse. Então, você tem que apanhar e apanhar calado ainda. Isaqueu subia naquela árvore lá para comer o lanchinho dele, o pão de queijinho dele. E ele vendo o povo passando lá e falou assim: eu vou tacar uma sementinha de uva lá embaixo. Não, não vou tacar, não, porque senão eles vão descobrir meu esconderijo secreto. E quando Jesus estava vindo na frente da escola que Zaqueu estudava, que Jericó só tinha uma escola, era a mesma escola, Jesus estava vindo, gente, eu estou imaginando, tá? Não tem isso aqui não, só estou imaginando. Jesus estava vindo, tinha uma escola lá, e ele viu a árvore, ele viu a escola, ele viu Jesus vindo, e eu estou até arrepiando agora, que eu estou imaginando Zaqueu subir naquela árvore, e para ver Jesus, porque ele agora ele procura por Jesus, ele quer ver Jesus. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, posso? Posso? O que tem te atrapalhado em ver Jesus? Qual que é a multidão de problemas que está na sua frente que tem te atrapalhado de ver Jesus? Quando você está lá naquela árvore, cheio de problemas e com medo de apanhar, quais são os seus medos e problemas que estão lá em cima? Quando você está em cima dessa árvore, que ninguém te vê, mas Jesus te vê. Quais são os seus desafios que hoje o Espírito Santo está conversando muito comigo agora nesse momento. Ele tá me incomodando para falar com uma pessoa nessa sala que você acha que ninguém te vê. Você acha que você está invisível. Você acha que está sozinho. Mas Jesus te vê. Jesus te vê. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Jesus te vê. E não precisa de se sentir sozinha. Eu vou repetir, viu? Jesus te vê aí de cima. Vamos continuar? Elaine, lê o 5 para nós, por favor. Versículo, mas você vai puxar desde o 1 de novo, tá? Puxa o 1, vamos desenrolando, vamos desenrolando. Vamos lá do 1, porque o adulto aprende na repetição. Então vai lá, do 1 até o 5. Vai lá, Elaine. Lindo dia. Do 1 ao 5. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Uma pergunta, posso? O que você entende como mulher quando alguém fala que vai almoçar na sua casa, que vai jantar na sua casa?
Aí vem visitar, né? E mesmo que Jesus não andava sozinho, você sabe que Jesus andava com uma renca, né? Como diz aqui em Minas. Você ia ficar preocupado? E se você fosse a Zaqueia lá, a esposa de Zaqueu? Você ia brigar com ele? Como assim, Zaqueu? Como assim que você não falou que ia trazer seus amigos, Zaqueu? Aí Zaqueu, não, eu não falei não, foi ele que falou que ia vir. Só imagina, tá? Só imagina a situação ali. No seu lugar, se você é a Zaqueia, ia receber um tanto de gente lá, o que você ia fazer para Jesus de jantar? Pai, o que você ia fazer de Jesus de almoço, de comida? Porque hoje eu vou ficar na sua casa. O que você ia fazer para ele? Aí a gente sempre prepara o melhor, né? Estar preparado também. Então, eu vou te falar como que eu pensei essa situação. Posso, Elaine? Acho que ela correndo lá e preparando as coisas rápido É, porque para dar conta. Jesus vai para sua casa. Você é a Zaqueia agora. Você vai receber Jesus aí, ó. Imagina o seu menino Henrico, né? O Zaqueuzinho, o Zaqueu Júnior lá. O Zaqueu Júnior falou assim: nossa, tá tudo desarrumado. Aí você vai, Zaqueu Júnior, vai, Juninho, vai tomar banho, Juninho. Então é aquele atropelo de coisa que tem que fazer, que Jesus está chegando. Você não estava sabendo, mas Jesus está chegando. Aí você vai pedir pro Zaqueuzinho, Zaquezinha. Aí tem a Zaqueia com Carla. Você não tem filha menina, não? Tem? Não, Não, mas se você tivesse filha menina, ia chamar, eu acho que Carla com K. Aí Zaqueia, né? Ia Carla com K lá. Aí Zaqueia, Carla, corre lá, Zaqueia, Carla, ajuda a mamãe aqui a roubar, pega lá, vai na ia chamar Helena. Helena com H, né? Não ia ser Helena com E, não. É Helena com H. E puxa lá, Helena com H lá e rouba aqui, e aquele negócio tudo. Mas é que eu fico imaginando, Adriana, Elaine, presta atenção aqui agora. Eu morava sozinho. E deu uma crise de ansiedade em mim, que a ansiedade, ela nunca vem sozinha. Ela traz a sua irmã, que é a insônia. Alguém que já sofreu de insônia? Já? Ou conhece alguém que sofreu de insônia? Tá. Então, é o meu caso, tá? Aí, é como se eu tivesse aberto a porta da minha casa para a ansiedade. Só que aí a ansiedade, ela não veio sozinha. Ela trouxe a insônia. Aí, a insônia, por sua vez, deixou minha mente tão acelerada que trouxe o adversário, o inimigo. E o inimigo me batia a noite inteira com pensamento tóxico, com pensamento ruim e fazia uma desordem na minha casa. Bagunçava a minha casa. Ao ponto de eu querer desistir, fugir, sumir. Ao ponto de eu não querer mais trabalhar, ao ponto de eu não querer mais me relacionar, de tanto machucado. Ao ponto de falar assim, tá todo mundo me rejeitando. Ao ponto de falar assim, tanta dívida, como que eu vou pagar esse tanto de dívida que eu tenho? Ao ponto de falar assim, eu não vou mesmo mexer com isso mais, não. Não vou na casa do meu pai, não, ele não vem aqui. Não vou na casa da minha mãe, não vem aqui. Não vou na casa de tal pessoa, eles nem me liga. Ao ponto de me sentir sozinho, falar assim, eu já tô sozinho, ninguém vai, se eu morrer, ninguém vai nem ligar. Alguém já passou por isso? Eu já. Eu abri a porta para a pessoa errada. Mas quando Jesus entra na nossa casa, ele expulsa a insônia, ele expulsa a ansiedade, ele expulsa a depressão, ele expulsa a rejeição. Ele vai expulsando tudo que não presta lá da casa. E vai colocando coisas boas no lugar. Ele vai arrumando as coisas. Ele vai colocando as coisas em cada lugar. Os pensamentos em cada lugar. Ele desacelera você para um lugar que você estava acelerado. Sabe? Você estava errado. Você estava numa liderança errada, se brincar. E ele vai te ajudar agora. Vem cá, deixa eu te ajudar. Só que tem gente que é mestre em murmurar. Tem gente que gosta de ver você declinando. Mas quando você está indo para o topo, a pessoa começa a falar mal de você. Ah, mas o Douglas, eu conheci ele. O Douglas era jogador de futebol. Esse professor seu aí, ó, ele já ficou devendo, é muita gente em Uberlândia. Eu conheci ele. Eu conheço. Ele ficou devendo mais de R$ 200.000 em Uberlândia. Aí chega nos meus ouvidos, né? Aí eu falei assim, não foi mais de 200, não, foi mais de 1.200.000. Você esqueceu só 1 milhão. Foi mais de 1.200.000 que eu estava devendo. Não era mais de 200.000, não. Ah, mas deu calote até no tio dele, o Antônio. Realmente, eu fiquei devendo meu tio muito tempo. Mas o dia que eu paguei o meu tio, meu pai chorou. Eu chorei, nós choramos.
Até meu tio Antônio, se brincar, chorou também de ter recebido, né? Ou seja, mas isso ninguém fala. O povo murmura aquilo que estava lá no seu passado. Lê para mim, Elaine, de novo, o versículo 6. Não, a gente não leu o 6, né? Lê o 6 e o 7, vai. 6 e 7. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ponto. Beleza, vamos falar dessa parte agora. Vamos falar dessa parte, eu quero que todo mundo preste atenção. Você que está distraída aí, comendo seu pão de queijo, concentra agora. Pode comer o pão de queijo, mas concentra. Vai. Vou pôr um cafezinho para mim também, na minha xícara preferida. Meu café da garrafa amarela. Ih, acabou o café. Não acredito. Agora eu estou preocupado. Eu vou ter que acabar esse estudo bíblico sem café. E aí, ó, tá vendo? A Zaqueia não acordou ainda? Deixa eu ver se ela acordou. A Zaqueia acordou. Ô, Zaqueia, faz um café para mim, Zaqueia. Acordou, a Zaqueia já tá acordada. Já. Deixa eu tomar um cafezinho. Deixa eu te contar um segredo. Vamos lá. Presta atenção agora. Só concentra. Zaqueu ia receber Jesus. Jesus já sabia quem Zaqueu era. Mas não era de agora, não. Jesus sabia que Zaqueu ia subir naquela árvore, que ele era onisciente, onipotente, onipresente. Jesus já sabia que ele ia hospedar na casa de Zaqueu e, se brincar, Jesus passou por Jericó só por causa de Zaqueu. Você entendeu? Que existe um propósito para Jesus passar em Jericó? E era Zaqueu o propósito? Só que Zaqueu não sabia que era ele. E ele estava lá em cima da árvore. Agora imagina aquele baixinho correndo lá atrás. Aqui, nossa, é bonitinho ver um anãozinho correndo, gente. É coisa engraçada. Não, às vezes nem quero rir, mas eu fico rindo do anão. Eu fico imaginando o circo pegar fogo, todo mundo sair correndo, o anão se escondendo. Aí o leão foge, o leão tá correndo atrás de todo mundo, aí o outro grita lá do fundo, cuidado com o anão ali, ó, o anão deixa o leão escolher quem ele vai pegar, esquece eu aqui, e aquele anão correndo em circo, pegando fogo, e anão. Eu acho engraçada essa situação, mas eu não quero falar do circo, eu quero falar do Zaqueu correndo. Só que no que ele estava correndo, ele escutou, nossa, Jesus vai ficar na minha casa, a minha fama que não é boa, eu sou líder, chefe. Eu tô falando assim, ó, chefe dos cobradores de impostos. Eu não tô falando de um cara que cobrava impostos. Eu tô falando que era um governador, era um presidente, se brincar, daquela região. Se eu colocasse um cargo político nele ali, no mínimo era um deputado federal. Então, ou seja, ele era o chefe do cobrador de impostos, dos cobradores de impostos. E naquela época, é como se existisse o Cruzeiro e o Atlético. O Atlético era o cobrador de impostos e o resto era Cruzeiro. Não dá bem esse negócio. Ou ali era o argentino e o resto era brasileiro. Não ia dar certo esse negócio. E Jesus resolve ficar na casa do argentino e não dos brasileiros. Agora imagina que triste isso, né? Todo mundo vendo. Por que Zaqueu? Não faz sentido. E começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar que você pegou dinheiro com o seu tio Antônio e não pagou, começou a falar que você brigou com o seu cunhado, começou a falar ali que você brigou com a sua cunhada, começou a falar que você nem importa com a sua mãe, começou a falar e todo mundo murmurando e reclamando ali. E Zaqueu escuta. E agora vem uma coisa que é o poder da fé em obras. Sabe o que é o poder da fé em obras? Zaqueu escuta e fala assim: não é justo Jesus ficar na minha casa e eu não vou fazer nada aqui. Então, existem duas visões que eu quero compartilhar com você. A primeira visão, como posso sumir e fugir? O antigo Zaqueu. Como eu posso sumir ou fugir? Você que está com um problema grande, como eu posso sumir e fugir? Você quer resolver o problema, mas às vezes você quer resolver errado, subindo e fugindo. Eu acho que passou na cabeça dele: eu vou fugir. Não, Jesus, na minha casa não, que eu sou um pecador. Agora, ele pode ter feito a segunda pergunta: como eu posso receber melhor Jesus? Vamos lá. Antiga visão, eu quero me justificar. A nova visão, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Isso é a fé em obras. Então, existe aqui uma pessoa que fala: eu acredito em Deus, e as pessoas veem Deus nele por meio das obras.
Porque se você não opera sinais, se você não faz milagres, se você não doa, se você não faz caridade, me desculpa, minha querida, mas sua fé é tão vazia, tão oca, que as pessoas não conseguem ver Jesus na sua vida. Não dá para ver. Mas existe aquele que só vai doar para o outro ver. Mas tem casos que eu sou a favor disso. Para mostrar que quem está entrando lá dentro agora é Jesus. Então ele grita em alto bom som: eu vou doar. Eu vou doar. Agora eu vou ler essa parte. Eu quero que você preste atenção. Ó, versículo 8. Pega a sua Bíblia e rabisca aí agora. Zaqueu, por sua vez. Na minha Bíblia está até assim, tá? Não sei como é que está na sua, não. Como é que está na sua aí? Leia para mim, Catius, como é que está na sua no versículo 8? A minha está assim: Zaqueu, por sua vez. E a sua? Como é que está aí? Ativa o microfone e fala. A minha parece assim: Zaqueu, por sua vez. Zaqueu então ficou de pé e disse a Jesus: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Aí tá bom, beleza. Vamos pegar o 8, depois eu entro no 9 aqui para falar da. Quem pensava que ele era corrupto agora, você vai ter que estudar o português, tá? Porque e se tem muita regra do e se. Eu quero que a Cida pegue aí, por favor, no Google, a regra do e se. Pega aí no Google ou no chat GPT, que eu vou te ensinar o português primeiro, para depois eu te falar da reputação que tinha imputado na vida de Zaqueu, que não era verdade. Ele não era corrupto. Eu te mostro em detalhes. Primeiro, na regra do IC, e segundo, para ele ser líder e chefe dos republicanos, ou chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha que ser honesto, porque senão ele já estava morto. Quem gosta de história agora entendeu o que eu acabei de falar. Pode falar, Cida. Vamos lá direto na regra do IC, que eu já pego essa linha aqui já. Vai lá, Cida. A regra do IC refere-se a simulações mentais ou de cenários criados para analisar, prever ou se preparar para possíveis desfechos futuros. Ela é utilizada no planejamento estratégico, na gestão de riscos e na ciência da computação para entender várias alternativas. Aí tem aqui, para entender melhor, tem a probabilidade genética, lógica e raciocínio, negócios e Não, mas tecnologia. aí não precisa mais, não. Resumindo, o e se não é verbo, é pronome. Então, até aí tudo bem. Todo mundo já sabia disso. Ou uma conjunção, dependendo da frase que você colocar. Minha mãe era professora de português, então ou eu aprendi, eu levava uma reguada na cabeça. Vamos ver se eu estou certo aqui. Primeira pessoa, eu me arrependo. Arrependo-me. Não é assim? Sim ou não? Sim. Segunda pessoa, tu arrepende-te. Tu te arrependes. Terceira pessoa, aí vem ele, ela, você. Ele arrepende-se. Ela se arrepende. Aí eu posso ir para o plural, né? Nós arrependemos, ou na segunda pessoa do plural, vós arrependei-vos, ou terceira pessoa do plural, eles arrependem-se. Mas eu não quero nem entrar no português aqui agora. Eu quero só pegar esse pronome se. E se eu defraudei. Algumas versões está assim. Eu não sei como é que está na sua. Se eu roubei, se eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas vamos pegar agora só uma lógica matemática, né? Por que matemática não gosta de terapeuta? Porque tá cheio de problema lá. E tinha que procurar. Todo matemático, tô brincando. Volta para cá. Então, porque ele doou a metade, ele ficou com a metade, e se ele doasse 4 vezes, e se ele restituísse 4 vezes mais quem ele roubou, defraudou, ele ia ficar quebrado. Então, isso mostra, só nessa regra do IC, que ele era honesto. Segunda opção. E segunda, agora vamos testificar e contextualizar. Líder, chefe, ele não podia ser desonesto. Não tinha como ele ser. Beleza. Agora você entendeu que o Zaqueu era honesto. Por mais que colocaram pecados que ele não cometeu, erros que ele não fez, talvez a sua vida, você está com medo de ir para a internet por coisas que você nem fez.
mas você tem medo de ser julgada, medo de aparecer, medo de subir na árvore, medo de gritar, medo de se posicionar, medo de se levantar, medo de falar, medo de ajudar, medo de receber Jesus na sua casa, no seu Instagram, no seu Facebook. Você tem medo das pessoas começarem a falar de você. Esse é um desafio hoje. Que eu vou ler o 7 de novo. Leia de novo o 7, Catiúcia, por favor. Lê o 7 de novo. Pode ler o 7 de novo. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Aí, tá bom. Agora, você pode ler, por favor, aqui, que tem algum treinador da Smart que pode ler os valores da Smart aqui? Se tiver, ativa o microfone aí. Pode ler, por favor. Vai. Visão: resgatar uma alma para Deus por semana por meio do marketing digital. Missão: servir nossos clientes como se fosse para Deus. Valores: não atendemos empresas que promovem o vício, proibir de fofoca, contratar colaboradores com mente e coração ensinável. Agora presta atenção. Ensináveis. Lê de novo somente esse aqui, ó. Proibido. Proibido fazer fofoca. Proibido fazer fofoca. Agora, professor, mas na sua concepção, o que é fofoca? Para mim é feitiçaria. Para mim é acabar com a pessoa do outro lado, é matar a pessoa na comunicação verbal. Para mim é isso. Para mim, fofoca é você falar do outro e o outro não está presente. Ah, professor, mas quando então eu vou para o padre, para o pastor, para a pastora conversar com meu esposo, eu estou fazendo fofoca? Não, você está confessando. Aí você está no lugar certinho para falar mal de alguém. Está no lugar certo. Eu estou com Deus ali, ó. Isso é até um sacramento. Você tá ali, ó, confessando. Pronto. Agora, se você falou mal do seu esposo para sua amiga íntima, aí é fofoca. Se você falou mal do seu esposo para a mãe dele, aí é burrice, já nem fofoca é. Aí já é burrice. Não, porque assim, ela vai te apoiar de início, mas depois ela vai virar sua inimiga. Aí você reclama da sogra. Não, não tem jeito. Aí você tá reclamando à toa, porque eu sei que cavou. Então tome cuidado, porque se você não ter sabedoria, você vai murmurar e reclamar igual a multidão fez. Aí Zaqueu se levanta e fala: eu não vou receber Jesus de qualquer jeito na minha casa, e eu vou, a partir de agora, eu vou doar a metade do que eu tenho. Ele era rico? Não. Zaqueu não era rico. Ele era muito rico. Tem uma diferença de ser rico e de ser muito rico. Você sabe a diferença no Brasil de ser milionário e super milionário? Você sabe a diferença disso? Ah, vou explicar isso agora não. Você não está nem me ouvindo? Eu vou tomar uma água aqui, que meu café acabou. Eu estou ficando com raiva, que você nem presta atenção. Estou ficando igual o Zaqueu já. Vou ter que subir nessa cadeira aqui para você escutar, daqui a pouco. Então vamos de novo. Ele era muito rico e já doou a metade. Começa por aí. Então existia dois tipos de pessoas antigamente. Hoje tem três. Antigamente era dois. Pobre e rico. Hoje tem a classe média. Inventaram mais uma aí. Mas antigamente tinha o pobre e o rico. Só que antigamente tinha o pobre, o rico e o muito rico. Zaqueu estava onde? No muito rico. E ele pega a metade doa, de início ali já, por uma cidade de quase 21 mil habitantes. Então, se ele era muito rico, aquela cidade ia ser abençoada. Porque ele recebeu Jesus e falou assim: ó, vou te mostrar o que Jesus fez na minha vida. Doou a metade. Começa por aí. Agora eu vou voltar lá no primeiro versículo. Vamos supor que Zaqueu era o tamanho da Rosimeire Fernandes, um pouco menor, tá? Aí, estava lá tentando ver Jesus, estava lá tentando ver Jesus e não conseguia, porque assim, a Rosimeire foi lá na Smart ontem, ela sentou na cadeira observando a perna dela, fica em pé na cadeira ali, ó, ela fica balançando a perninha dela, não encosta no chão, não. É sério, a gente foi almoçar muito tempo atrás, no treinamento da imersão, e eu vi a Rosimeire indo almoçar com nós. E ela, para atravessar uma calçada para a outra, teve que fazer igual o Zaqueu, teve que correr para pegar embalo para subir do outro lado. E Zaqueu era assim, sabe?
Zaqueu era assim do tamanho da Rosimeire ali, um pouquinho menor, talvez. Um pouquinho menor, porque a Rosimeire, a Rai, que não sou eu, tá, Meire? Quem chama você de Chaveirinho não sou eu, é a Rai. E a Rai tá na sala. Então você vai conversar com a Rai, não é comigo, não. Tá bom? Uns eram gago, outros não cresceu em estatura, igual o Zaqueu. Zaqueu não cresceu em estatura, não, ele cresceu em idade, é diferente. Zaqueu cresceu em idade, mas ele não cresceu em estatura, ok? Então, Zaqueu era baixinho, tamanho da meia. E Jesus estava vindo, e ele estava lá pulando, né? Ele estava lá pulando para tentar ver Jesus. Ele pulava para ver Jesus e não adiantava, porque tinha aquele tanto de gente alta na frente. Aí estava tentando ver Jesus e não conseguia. Só que tinha dois problemas, eu acho que não era só isso, tá? Eu acho que a multidão implicava ainda, Zaqueu. Porque a multidão não gostava dele, porque ele era muito rico. Você sabia que existe um preconceito com dois tipos de pessoa? O rico e o bonito? Não, professor. Você está brincando. Eu estou falando sério. Existe um preconceito. Para você é fácil, você é bonito, você é bonita. Para você é fácil, você é rico, você é rica. Sabe que existe isso já de natureza, né? A pessoa bonita. Eu sei porque eu sou bonita, eu passo esse desafio, esse preconceito, sabe? É um desafio, é um preconceito já. Para você é fácil, tá? Então, existe esse preconceito. E Zaqueu, ele era muito rico, então existe esse preconceito. Então, quando ele tentava ver, o altão entrava na frente e tampava ele. Aí entrava na frente e tampava, para implicar o homem. E ele não podia fazer nada, porque se brigar aquele homem ali na frente, era aquele lá da escola que roubava a lancheira dele, que roubava o pão de queijo dele. Aí o que ele teve que fazer? Eu já sei onde que eu vou ver Jesus. Em cima da árvore. Aí eu vejo Jesus. Aí ele escalou, aí aquele cara grandão falou assim, nó, ficou maior que eu agora. Mas quantas vezes você fica com um sentimento de impotência na frente de uma multidão que murmura e reclama de você? É que o Uberlândia fica falado, o Douglas não presta, o Douglas é mulherengo, já falaram isso já. O Douglas ficou rico porque mexe com tráfico, e mexe mesmo, mas não é tráfico de droga, é tráfico do Facebook, né, do Meta-Ads lá, mas vai falar que eu fiquei rico porque eles querem justificar algo, existe um pré-conceito. Na rua onde que eu trabalhava no supermercado, na mesma rua eu comprei 2 casas. Na rua de cima eu comprei um apartamento com cobertura. Aí eles não conseguem ver que eu trabalhei, estudei, fui para fora do Brasil, estudei, dormi no chão, estudei, passei fome, estudei e tive que vencer eu mesmo. Eles não veem isso. Eles veem só a casa no nome, mas eles não veem o desafio que é. Eles não conseguem ver isso. Eu fico imaginando Zaqueu para ser chefe dos republicanos, chefe dos cobradores de impostos, ele estudando. Eles não conseguiam ver Zaqueu estudando, mas Deus viu Zaqueu estudando. E se ele assumiu um cargo de liderança, porque ele ficou estudando, até ele conseguir virar chefe. Porque virar chefe, virar líder, você não pode ser burro, você não pode emburrecer. Você tem que ser uma pessoa estudiosa para você virar líder, chefe de alguma coisa. Entendeu onde eu quis chegar? Não. Sim ou não? Não tem como. Tem gente que fala que é cristão, mas não lê a Bíblia. Tem gente que fala que é cristão, mas não tem um horário que desperta o celular para orar. Tem gente que fala que é cristão, mas não tem um projeto, não tem uma pessoa que ajudou esse ano. Não tem uma pessoa que ajudou essa semana. Fala que é cristão, mas você só quer ser ajudada. Você é igual aquele pobre que acha que todo rico tem que te ajudar. Você nasceu para ajudar. Você nasceu para doar. Você nasceu para colaborar. Você nasceu para receber Jesus na sua casa. Não se comporta como uma multidão murmurenta que reclama. Não se comporta como uma multidão que tem um pensamento de escassez. Não se... É sério, tem uma Bíblia na sua casa para você estudar. Tem internet hoje para você estudar. Não é justo o médico estudar 10 anos, o advogado estudar 10 anos para ganhar 15 mil contos
e você está aí com a internet te dando a possibilidade de mudar o futuro da sua casa, e você não estuda, não estuda, não estuda. Se brincar, você nunca leu o manual do Facebook, nunca leu o manual do Instagram, e fala que já fez de tudo. Eu já fiz de tudo já para vender na internet. Fez nada, criatura. Vai contar isso para outro. Para mim, não. Porque tem que estudar mesmo. Para virar chefe, líder, tem que chegar aqui no topo. E tem que estudar, galgar 10 anos. Eles estudam 8 horas por dia para virar um doutor. Você estudou um curso mais ou menos, ali, ó. Só o primeiro módulo, você ficou lavando um monte de coisa, escutando o curso. Aí você acha que estudou de tudo. Você deve ter investido uns 30 mil contos em conhecimento até hoje. Eu já coloquei 500 mil reais em conhecimento. 500 mil em conhecimento. Ou um pouco mais. Aí você acha que colocou muito. E você acha que o professor tem a obrigação ainda de fazer você dar resultado. É igual o pobre que acha que tem a obrigação que o rico ajuda ele. Cuidado com os pensamentos diabólicos, cuidado com os pensamentos que não são verdades, cuidado com aquele pensamento que te afasta de Jesus. Jesus, ele está te esperando, ele procura por você, ele sabe o seu nome. Jesus sabe o que você está fazendo. Sabe qual que é meu sonho? Meu sonho de verdade é acordar de madrugada e ver minha esposa de joelho dobrado ali orando. Sabe o que é meu sonho? Meu sonho é chegar e ver meus filhos lendo a Bíblia. Quando eu chegar do serviço, a televisão está desligada e eles estão assistindo, não é a Bíblia, mas como foi a história de Jesus. Esse é meu sonho. Meu sonho é que, de verdade, você comece a praticar aquilo que você estuda e lê. Tá faltando, de verdade, um posicionamento seu, Zaqueia. Tá na hora de você se posicionar, ficar em pé, se posicionar e falar assim, ó, hoje a salvação entra na minha casa, hoje a salvação entra no meu coração, hoje a salvação entra na minha vida. Tá na hora de você se posicionar. Porque às vezes você estava se sentindo tão pequena, menor que Zaqueu e a Meire junto, diante de um problema seu. Então, o que você vai fazer agora? Você vai se posicionar, você vai se levantar. Você vai falar assim, ó, eu posso ser pequeno, mas com Jesus eu sou grandão. Eu posso ser pequeno, mas com Jesus eu viro Davi. Eu posso ser pequeno, mas com Jesus, eu viro um Josué. Você tem que começar a acreditar que Jesus está contigo. Você tem que acreditar. Você tem que começar, sabe, parar um pouquinho seu dia. Ontem, não sei se a Meire está aí ou se a Leni, a gente estava Leni, Matheus, trabalhando, e de repente deu 1h30 de trabalho. Eu falei, gente, vamos parar um pouquinho para fazer oração? Já faz 1h30 que a gente está trabalhando, sem levantar dessa cadeira, e a gente não orou ainda. Não, a gente já tinha orado, né? Mas a gente, 1h30 sem orar. É muito tempo sem orar, muito tempo sem orar. A gente parou nossas atividades um pouquinho. E a gente começou a orar. E orando, e orando, e orando. De repente eu vejo eu olho para a Leni assim, ela orando em línguas. Eu falei assim: você já orou em línguas antes? Aí ela, não, nunca orei em línguas, não. Foi a primeira vez. Depois que eu chorei naquela hora, o Espírito Santo te batizou. Você recebeu o batismo do Espírito Santo. Você tem ideia? E ela, eu tô toda arrepiada. Não, conta você, Leni, que o testemunho é seu, não é meu, não. Vai, conta. E não sou eu, tá? É o Espírito Santo que está me incomodando para a gente parar um pouquinho, para a gente orar. E o que a gente fez foi isso, a gente parou para orar. Mas não era eu, é o Espírito Santo já conhecendo a Leni. De repente, o Espírito Santo tirou a Leni lá de São Paulo, trouxe para Uberlândia, só para ela receber o batismo do Espírito Santo. E ela recebeu o batismo, mas ela não sabia que estava recebendo o batismo do Espírito Santo. Só que eu já estava claro na minha frente que aquilo era um batismo do Espírito Santo. O que aconteceu, Leni? Vai? Caiu fogo do céu, Leni? O que aconteceu? Caiu começou a ter coisas pirotécnicas? O que aconteceu ontem? Fala. Na verdade, eu nunca tinha orado em línguas e nem sabia como fazer, né? O professor começou e todo mundo acompanhou, eu, a Meire, o Matheus. De repente eu comecei, senti um arrepio. Aí
É continuar orando em língua, né? Aprender mais. Agora eu vou perguntar para os preconceituosos. Na Bíblia está escrito oração de línguas ou não? Está. Se está aqui na Bíblia, você pode orar também. É um dom que Deus te deu. Ó, vamos lá. Dom de profecia, o maior dos dons. Por que é o maior? Porque a Bíblia fala que é o maior. A Bíblia fala, procurai o dom de profetizar. Muitos profetizam, mas nem todos são profetas. Mas você pode profetizar. Tem gente que é o profeta do mal, né? O profeta do apocalipse. Tem gente profeta que só fala coisa ruim. E fala coisa ruim de você mesmo. Você está sendo profeta contra o seu destino. Agora tem gente que profetiza coisa boa, sabe? Tá tudo ruim, doente, devendo, e a pessoa, mas vai melhorar, em nome de Jesus, eu vou voar, eu vou pro topo, eu vou vencer. Aí você olha aquela fé viva, aquela fé forte daquela pessoa. E às vezes a pessoa tem tudo, mas tá reclamando. Tem comida e tá reclamando. Tá murmurando de tudo. É a vítima da sociedade. Mas é a profeta do destino. Você está profetizando. E quando a Leni começou a orar em línguas ontem, eu olhei aquilo. Eu perguntei, você já orou desse jeito antes? E ela, não. Foi a primeira vez. Alguém viu a oração da Leni no começo aqui? Você viu a oração dela no início? Eu nunca vi a Leni orando desse jeito, igual ela orou hoje. E não é porque ela está na Smart, que a Smart, os muros da Smart é um muro que eu ponho a cabeça lá igual o muro de Jerusalém, eu saio consagrado. Para com isso, gente, tira isso da cabeça. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito no Espírito Santo. E não é eu, não, viu? Jamais sou eu. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz maravilhas. Eu não tenho poder. Tira da sua cabeça que eu tenho poder. Quem tem poder é o Espírito Santo. Toda honra, repete comigo, toda honra e toda glória a Deus, só a Deus. Agora, se eu pude ser ponte para a fonte, se eu pude mostrar o poder que existe dentro dela, que é o Espírito Santo, que habita lá dentro, você pode fazer isso com aquela tia sua que está com desafio. Você pode fazer isso com aquela prima sua que está com ansiedade. Você pode fazer. Ora, acredita. Esse mês eu tive a oportunidade de ver perna esticando, pessoas que estavam na cadeira de roda levantando. Eu tive a oportunidade de ver esses sinais. Acredito eu que pessoas que não estavam ali tão agarradinhos com Jesus Cristo voltaram até a fé mais viva por causa dos sinais. Mas quando eu vou lá para o hospital e a coordenadora do hospital me recebe com o olho emocionado, tudo lá, sabe, enfeitado, tudo bonito, dá trabalho, pergunta da Venice. O trabalho que dá para arrumar um hospital inteiro, dá trabalho, da Venice? Fala lá, deixar o hospital tudo bonito lá, dá trabalho? Eu lembro que você ficou toda queimada do sol uma vez lá, não foi? Muito trabalho. Tava nublado, friozinho, eu fui com, acho que uma blusinha, tipo uma regata e uma blusa de frio, né? Leve, né? Porque Uberlândia não é tão frio como São Paulo, mas eu fui com uma blusinha, mas aí eu não aguentei, né? Aí eu tive que tirar a roupa e acabei queimando os braços. Não, ó, gente, ela tirou a blusa, tá? Fiquem em paz, A gente. blusa de frio. A blusa de frio, tá? Então, deixa eu te contar pra. Tô brincando. Todo mundo entende o desafio que é servir, sim ou não? É desafiador. Pergunta da Vinícius aí. Ela ficou toda queimada do sol e estava nublado ainda, e cansada. Eu olhei para a cara da Vinícius no final assim, e falei assim: você tem certeza que quer ir para Smart? Você não quer ficar mais no hospital um pouquinho para receber o ar? Porque dá trabalho servir. Mas quando eu fui lá e vi que tudo enfeitado, o ingresso que vocês pagam na imersão que eu vejo eu crio, me ajuda nas despesas lá. Mas, gente, mas não me aproxima, para te falar a verdade. Tinha que ser muito mais ainda. Mas muito mais. Então, todo o ingresso que a gente vende na imersão, R$ 29,90, eu faço o quê? Eu reverto isso. E eu escutei a Roseli essa semana, eu acho que foi dela. Tenho quase certeza que foi dela. Eu estava fazendo entrevista com ela como vendedora e closer, e ela falou assim: nossa, professor, você hoje tem a empresa, o seu ministério, e o seu ministério hoje consegue se pagar para você continuar levando a palavra. Hoje é como se fosse um missionário que você consegue, igual Paulo, que faz as suas tendas, se manter para continuar levando a palavra de Deus. Eu achei que lá tão bonito.
o Espírito Santo conduziu essas palavras, eu tenho certeza, para testificar a Smart dentro de mim. Porque às vezes a gente dá aquela dúvida, né? Será que eu vou conseguir ver Jesus? Será que eu vou conseguir alcançar Jesus? Será que eu vou conseguir ver? Dá aquela dúvida. Aí vem uma pessoa que nem me conhece e dá aquela palavra de fé, aquela palavra viva, aquela palavra confirmada. Então hoje, olha aqui para mim rapidinho, eu quero te dar uma palavra também. Posso? Olha para mim, eu preciso que você olha, vai, olha para cá, concentra, não deixa o diabo agora, o inimigo digital, distrair você. Olhou? Tá olhando? Posso falar? Posso? Concentra agora, só na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa semana, a salvação entra na sua casa. Eu vou falar de novo, porque às vezes você não conseguiu colocar tanta prioridade no que eu tô falando. Essa semana, a salvação vai alcançar pessoas da sua família, que você já tinha desistido de orar. Eu vou falar de novo, tá? Essa semana, pessoas vão ser transformadas na sua casa. Essa pessoa é você. Quem pode ler o último versículo? Se quiser ler chorando, você lê. Se quiser ler emocionado, você lê. Mas eu quero que você leia o último versículo aí para mim, do capítulo 19 de Lucas, versículo 9. Vai, lê o versículo 9, o último. Quem pode ler o último versículo? Vai lá, Leni, pode ler. Leni tá ali, ó, no fogo do Espírito Santo. Vai lá, Leni. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deixa eu só perguntar, qual capítulo 19 que você tá? Desculpa, nos 17. Porque quando você falou Abraão, porque também fala de Abraão no versículo 9, sabe? Aí eu, cara, que É o 48 agora. Lucas, Não, mas Lucas onde você estava antes? Eu quero estudar esse capítulo aí. Tem alguma mensagem no para nós no aqui, viu? 17. Vai, lê de novo. Agora, Lucas, capítulo 19, 48. Qual? E não acharam Não, meio. calma. É Lucas capítulo 19, versículo 9. Peraí, perdi aqui, professor. É por isso que não pode elogiar a pessoa. A gente elogia a pessoa. Aí, ó, tá vendo? É de jeito. Eu sou desafiado. Eu não vou elogiar mais. Eu não vou. Não, professor, estou no 19, Não, o erro é eu, desculpa. Vai, pode ler então. Onde que você está agora? Vai. 48, versículo 48. Mas lê o 9. Você está certo. Depois você faz o 49. Mas lê o 9 para nós. 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação, e a esta casa, pois também este é filho de Abraão, Lê o 10 agora. porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem um louvor que eu gosto muito, que é o louvor Ousado Amor de Deus. Esse louvor, no final eu vou colocar ele. E uma vez me perguntaram, professor, você é tão ungido? Eu falei assim, sou não. Você não tem ideia. Eu era um perdido e fui achado. E esse louvor, que é o Ousado Amor de Deus, o amor de Deus me encontrou porque eu busquei por esse amor. Eu queria esse amor, eu desejava esse amor. Jesus é tão educado que se você não convidar ele para entrar na sua alma, no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, ele não vai entrar. Você tem que falar e falar mesmo. Tem gente que fala assim, ó, ah, não, mas eu acredito em Jesus. Mas você já falou? Você já proclamou esse amor? Você já falou? Jesus entra nos meus negócios, entra na minha vida, entra no meu coração. Repete assim comigo agora, vai. Todo mundo, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, todo mundo. Enquanto todo mundo não colocar, eu não vou orar, vai. Pois, tem pessoa com a câmera desligada lavando vasilha. Eu sei que você tá. Eu peço muito dom de profecia. Eu não tô chutando, tá? Vai. Vai logo, Solange. Põe a mão no seu coração aí. Eu sei que você tá com a câmera desligada. Põe a mão no seu coração, Solange. Pois. Dá um sinal de vida aí que você pôs. Pois? Então tá. Sem duvidar, agora você vai falar assim, ó. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso.
eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho e já sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu já sou, mais que vencedor ou vencedora, no seu caso, em Cristo Jesus. Eu confesso que Jesus nasceu de uma virgem, é filho do Deus Altíssimo, é Cristo Jesus, e está sentado à direita de Deus Pai Celestial. Ressuscitou dos mortos, pois morreu e ao terceiro dia, com morte de cruz, ressuscitou e vivo está. E hoje ele habita também no meu coração, na minha vida. Respira fundo. Você acredita de verdade que Cristo ressuscitou dos mortos? Levanta a mão quem acredita. Levanta a mão mesmo. Eu quero que você levanta. Faz esse movimento. Levanta a mão. Levanta por levantar, não. Acredita? Levanta a mão de novo. Quem acredita que Jesus pode resolver seu problema? Então, se você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o diabo, e se ele está vivo, descansa. Para que ansiedade? Para que essa preocupação? Descansa. Às vezes vem um boleto para me pagar semana que vem. Eu não estou preocupado com o boleto da semana que vem, não. Eu já estou aqui descansando. Porque Deus vai mandar o cliente. Eu já estou descansando. Aprenda a descansar. Aprenda, sabe, a desfrutar de ser filha, filho. Tem que descansar. Eu vou ler de novo, porque Zaqueu, e eu vou te fazer uma pergunta. A melhor resposta, eu vou dar uma camisa bonita do nosso projeto que eu vejo eu crio. Eu vou dar uma camisa, mas a melhor resposta, a melhor. Ou a mais, sabe, a mais inspirada aí. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, por que Lucas não pôs mais nada aqui da conversa entre Jesus e Zaqueu? Por que ficou tão pequenininho? Por que não tinha um texto ali bem elaborado? Por que não teve mais conversa ali? Vai, pode começar. Valendo uma camisa. A melhor resposta é uma camisa agora. Por que não teve mais? Vai, eu quero escutar você. Vai, eu quero escutar você. O que o Espírito Santo está te falando aí, mas a timidez está te enlouquecendo para não falar nada. Olha, Lucas, ele falava, ele contava, mas tem uma coisa que você falou durante o estudo bíblico aí, que falou sobre fofoca, né? Então, se ele, não sei, isso que veio na minha mente agora, tá? Que se ele entrasse em detalhes, é como se ele estivesse fazendo fofoca. Foi o que veio aqui agora, eu precisava falar isso. Perfeito. Eu tenho muita coisa para falar também que conecta com o que você falou, mas eu não quero influenciar o próximo. Vai, e o próximo? O que mais? Por enquanto a camisa é sua, ninguém falou mais nada. Por enquanto a camisa é sua. Vou falar, gente. Lindo dia para se viver, povo lindo. O que eu achei muito interessante. Ih, agora eu tô grande. Eita, glória de Jesus. Já viu? Subiu na Ah, vida. ô, professor, não coloca grande assim, não, mas bora lá. O versículo que você leu foi muito interessante, no versículo 9. Hoje chegou a salvação a esta casa. O que me chamou muita atenção é porque Zaqueu, por mais que ele era pequeno, ele subiu na árvore para ver Jesus. E a fé dele foi muito grande. Às vezes, por mais que a gente é pequeno em estatura, que nem eu, ou você pode ser muito grande, mas se sua fé for mais enorme do que o seu conhecimento, do que o dinheiro que você tem, ou do que a família, a salvação chega, o milagre chega na sua casa, a cura chega, e tudo pode ser transformado pelo poder de Jesus e o amor dele. Gostei. Eu vou te fazer a pergunta para você concluir, tá? Por que não aparece mais nada do que foi falado entre Zaqueu e Jesus? Por quê? Ó, para mim, o porquê seria assim que me chamou muita atenção, porque quando Jesus fala, tá falado. Se Deus falou no mundo, haja luz, houve luz. E a fé de Zaqueu foi tão grande que Jesus falou assim, ó, você pode estar aí atribulado, mas Jesus falou assim, ó, hoje eu vou resolver seu problema, se você acreditar, sua fé for grande, ele vai resolver, Jesus resolve. Jesus simplesmente chegou aqui, ele não quis fazer outra parábola, terminar uma parábola enorme. Não, ele simplesmente falou, Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa.
Jesus falou, chegou. Pode E às fazer vezes outra a gente pergunta, fica então? agoniado. Sim, fala. Posso? E se a nossa fé ela é tão pequena ao ponto de ser semelhante a uma semente de grão de mostarda, mesmo assim eu posso falar para o monte sair de um lugar e ir para o outro? Pode. Então minha fé tem que ser grande ou pequena? A sua fé tem que ser grande. Mas se você falar o que está no seu coração, se sua fé for pequena, você tem que falar, Deus, aumenta a minha fé. E quando você pede para Deus tudo, Ele vai te dar. E Às como vezes, que nem Leni falou ontem, né? Na oração, depois que você saiu, ficou eu e ela. E ela pedindo um sinal. E eu achei isso muito bonitinho, porque ela acreditou no seu testemunho que aconteceu. E se você acreditar no testemunho de outras pessoas e na palavra de Deus, que é o importante, que Deus pode fazer na sua vida, Ele faz. Que eu já recebi vários milagres. E eu sei que tem pessoas aqui que já receberam também. Uma pergunta: Deus dá mais fé para uns ou dá fé tudo igual para todo mundo? Tudo igual, professor. E como que a fé vem? A fé vem você buscando, orando, pedindo. Sabe por quê? Tem pessoas que falam assim, mas Deus Repete comigo, a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus. e ouvir a palavra de Deus. Então, lembra do começo que a gente falou sobre estudar, Meire? Estudar, 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 estudar? Então, eu vou dar um ensinamento agora. Você vai pedir para Deus sabedoria. Repete comigo. Pedir sabedoria. Vai de novo. Peça sabedoria, porque às vezes a gente não sabe nem pedir. E por não saber pedir, a gente está indo contra a palavra. E contra a palavra a gente não recebe. Mas a favor da palavra a gente recebe. Parabéns, Meire. Eu estou em dúvida. Eu não estou em dúvida que a palavra dúvida vem de divisão e divisão vem de demônio. Eu gosto de pensar. Eu não sei ainda. Quem que vocês acham que merece a camisa? Elaine, a Meire ou tem mais alguém aqui que quer falar? Eu posso dar uma mensagem a uma pessoa aqui? As duas. As duas. Eu só tenho uma camisa, gente. Não dá para dar para Zaqueia. Inventa outra camisa aí e dá para outra. Uai, o que é isso? Uai, o que é isso? Então vai, Elaine, pode falar, depois a Cida também abriu o microfone. Vai lá. Desde do início ali, não do início, quase um pouquinho para frente, o Espírito Santo veio me falando algo, e é para alguém que está aqui na sala, é uma mensagem de alguém que está aqui, que Jesus, ele te traz a resposta, ele vê os seus bastidores, ele vê, o Douglas falou sobre se sentir sozinho, e desde que ele veio falando, o Espírito Santo veio construindo algo aqui também na minha mente. E eu moro, eu e o Henrico, então é eu e ele e Deus aqui, né? Tenho um filho de 20 anos agora, mas ele mora em outra cidade. E aqui no dia a dia mesmo é eu, o Henrico e Deus. E quando o Douglas falou se sentir sozinho, o Espírito Santo falou assim, Jesus está contigo. E mesmo que você fala assim, Jesus está comigo. E num dia aqui, uma experiência que eu tive essa semana, início do mês, as donas de casa, as mulheres sabem, né? Que a gente tem os afazeres, tem as coisas, tem o mercado para fazer, tem compra, vem, arruma e organiza todas as coisas, e o trabalho ao mesmo tempo. Eu trabalho aqui, o meu escritório é dentro da minha casa, então eu preciso ter essa organização também, de trabalhar e olhar a casa e olhar o filho. E aí, eu tinha feito mercado. Eu tinha ido no mercado, estava chegando aqui, e as coisas chegou e estava ali. No momento eu estou sem carro, então tem um rapaz que traz para mim aqui. Aí eu fui, eu estava esperando ele trazer, só que eu tinha uma mentoria para dar naquele horário. E eu esperando ele. E aí ele chegou, e eu com o Henrico. Aí, antes disso, né, passou, porque vem os dardos vêm na sua mente, para você que está me ouvindo. Vem, pode ser meu Deus, né? Passa assim na mente. É tudo para eu fazer. E realmente aqui em casa, tudo para eu fazer. Eu estou fazendo tudo, eu tenho que dar conta de tudo. E o Espírito Santo, ele está te ouvindo. Ele está olhando para ti, Deus está te ouvindo. E aí chegou, coloquei ali, não ia dar tempo de eu guardar. Só coloquei ali, peguei o que era da geladeira e ficou ali. A única coisa que eu falei pro Henrico, o Henrico tem 9 anos. Falei, Henrique, só olha para a mãe, para o gato não ir mexer
nas coisas que tá ali, na- ali no canto, que eu deixei assim no canto, né? Só Olha olha que desafio, até os gatos aí roubam, não, mas que Uberlândia os gatos não roubam, não, mas até aí os gatos roubam. Mas pode continuar. para ele não Brincadeira. mexer, porque o gato, ele é curioso, ele vai na sacola, né? Ele quer rasgar. É um estou, né? Aí, tá certo, daí ficou lá, e ele ficou lá na sala também, e eu vim entregar a mentoria, ele assim, e quando eu tô aqui é o momento presente, eu me desligo, né, e tô ali realmente para a pessoa. Fiz a mentoria, entreguei, passou uma hora de mentoria, aí fechei aqui, fui lá olhar, assim, agora eu vou guardar o que eu comprei, né. Aí chegando lá, oi, Henrique, mãe, vem ver. Aí eu olhei assim, antes eu tinha falado, né, tudo eu pensou isso na minha mente, passou isso na minha mente, não cheguei a falar, mas passou. Meu Deus, tem que dar conta de tudo, né? E aí o Henrique, mãe, vem ver. Eu fui olhar, ele tinha guardado tudo. Assim, eu fui olhar, ele tinha guardado e organizado, assim, o armário, ele tirou todas as coisas da sacola, colocou tudo assim, claro, do jeitinho dele, né? Mas bem organizadinho assim. E na hora o Espírito Santo assim falou: "Tá vendo? Você não tá sozinha. Você tem o teu filho". E essa mensagem que veio aqui hoje é para alguém daqui dessa sala, que você não tá sozinho, você tem alguém aí próximo de você. Às vezes até tá o esposo, mas mesmo assim se sente sozinha, né? Ou vice-versa. E Deus diz assim: "Você não está sozinha". Então, essa mensagem veio para alguém, assim, é claro que é uma intimidade, é algo meu, mas Deus também, na mensagem que você vai levar, eu vou levar a mensagem de Deus, eu falo muito isso. Você estuda, o Douglas falou muito de estudar, você busca a palavra, busca conhecer o estudo, mas também a sua experiência vai te ajudar a conectar com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas, porque essa experiência que eu tive, pode ser que alguém aqui está passando pela mesma coisa. E Deus diz para você que você não está sozinho. Você está com Jesus, mas tem alguém aí que depende de ti também, da sua experiência. E é isso. Eu estava sentindo desde o início de falar isso. Eu acho que agora veio a Professor, eu quero camisa. falar agora. Acho que agora a sua camisa Eu ia veio. falar, não, deixa eu Não, falar sem deixa eu camisa. falar que tá me incomodando Tá, também aqui. Só peraí um pouquinho que eu já completando te a passo. mensagem. Peraí um pouquinho que eu já te passo. Deixa eu só passar a Tá. passinha que eu prometi que ia ser ela agora. Ah, Eu gosto disso, viu? Eu gosto disso. Viu, Vamos lá. Rose, eu não vou, não precisa deixar grande, não. Eu não vou competir com a camisa, eu só quero falar assim, esses tempos agora, né? É todo dia, eu falava assim, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria, e vinha assim, eu estou com você. Eu falava, misericórdia, tá bom. Aí eu abri a Bíblia, né, lembra aquele dia, teve um estudo bíblico que foi falado, apareceu na mesma página 3 vezes, na mesma página 3 vezes, eu estou com você. Aí eu ia na missa, o padre falava, eu estou com você. Eu falava, na palavra. Aí uma pessoa vinha e falava, porque não sei o que, Deus falou que eu estou com você. Eu falei assim, nossa, né? Eu falei, desenha, mas não era tão desenhado assim, porque ficou umas 2 semanas, todo dia eu ouvindo aquela palavra, eu estou com você. Então, quando a Elaine começou a falar, né, eu estou com você, praticamente confirmou para mim de novo, e eu confirmei o da Elaine, né? Praticamente uma confirmou da outra, eu estarei com você. Então é isso, muitas vezes a gente se esquece que a gente tem um Deus maior lá em cima, né? E ele é muito poderoso, ele cuida da gente, a gente se sente sozinho, pensa que ele não está com a gente, mas ele está cuidando de tudo. E ele me lembrou de uma oração, e eu peguei nessa oração porque quando o inimigo quer, ele entra pelas brechas que a gente dá. E essa oração, aquela de São Bento, não sei se você conhece, né? Posso falar, professor? Pode, fica à vontade. Sua fé. Fala assim, ó. Respeitamos todas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo teu veneno. Então, eu tenho me apegado muito a essa oração, porque para fechar alguma brecha que talvez esteja aberta, né? Porque durante o dia a gente vai abrindo a brecha mesmo, vai abrindo. Dá uma respirada aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Vamos lá. fazer.
Você sabe quantas vezes na Bíblia aparece isso que você acabou de falar? Eu estou contigo, eu estou com você? Mais ou menos, você sabe? 365. Mais de 100. Mais de Não, 100. parece que é Mas, mais, professor. não, é mais de 100. Agora, existe aí se você colocar junto, né? Não temas, tenha coragem, aí é 365. Agora, vamos fazer só uma comparação com os dias do ano. É um por dia. É quantos dias tem no ano, né? Que é 365. É. Então, é como se fosse uma vez por dia, Deus está te falando, igual lá em Isaías. Eu não sei se é o capítulo 41. Pesquisei para mim, Elaine. Lê para mim, Isaías 41, 10. Ou 41. Pega o 41, 10. Eu acho que é isso aí. E pega para mim aí, Cida, Josué 1, 9 ou 10 também. Pega aí, Josué capítulo 1 e vai lá no versículo 9. Meire, pega Mateus 28. Acho que é 28, 20? 28, 20. Meire, pega aí. Mas só para pegar o raciocínio da Cida. E lembra, só me concentra na primeira pergunta lá que eu fiz, né? Por que que Lucas não escreveu Sim. o restante da conversa entre Zaqueu e Jesus? Agora eu vou falar o que que eu penso, tá, meninas? Eu já vou devolver para vocês. Não, vai primeiro vocês, tá? Vai lá. Como é que tá escrito aí, Elaine? Já achou? Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Vai lá, Cida, como é que tá Josué? Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ô, Meire, leia como é que tá Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Isso. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pronto. Agora eu vou fechar o raciocínio aqui e do que eu comecei a falar, eu vou passar para vocês de novo. Eu acredito de verdade, olha aqui para mim todo mundo, só para a gente finalizar aqui o estudo bíblico, tá? Para parecer que está acabando na verdade. Eu acredito que Lucas não escreveu mais nada entre Jesus e Zaqueu, porque tem coisas que é só entre você e Jesus. Porque tem coisas que é só entre você e o nosso Salvador. Tem coisas que é só entre você e o nosso Senhor e nada, ninguém mais precisa ficar sabendo. Quantas vezes você já foi traída, traído por falar coisas para quem não poderia ter falado? Quantas vezes você falou demais em mesas que você não poderia ter falado? Mas tem mesa que é tão legal que você está, que você sabe que vai ficar só ali, você sabe que tem amizades que são terapêuticas, tem amizades cristãs, que tem amizades que você pode confiar. Quantas vezes você foi traído? Eu te falo por mim. Eu tinha um líder da igreja que eu falava tudo que estava acontecendo na minha vida para ele, e depois ele começou a querer dinheiro para não falar para os outros. Líder de igreja, um cara amigo, um cara que andava junto comigo, sabe? Um cara que poderia ter destruído minha fé no meio, destruído minha lá, mas aí eu fui restaurado, porque Jesus falou, tá vendo? Para que você vai nesse tipo de lugar, sendo que eu estou aqui? Gente, eu sou muito a favor de sim, ir para a igreja, viu? Mas tem igreja que está camuflada de igreja, que não é. Que a liderança ali só quer arrecadar. A liderança ali só quer para ela. E tem muito lugar que você deveria já ter voltado, que são igrejas boas, são igrejas do bem, mas o seu ego fez com que você fugisse de lá. Então você que vai ter que testificar isso agora. Peça sabedoria a Deus. E no lugar que eu estava não era para eu estar. Aí onde que eu fui? Eu voltei para onde que eu tinha saído porque eu tinha errado lá. O erro era meu, viu? Aí quando eu voltei, eu falei assim, pronto. Não era o problema a igreja. O problema era eu aqui. Aí eu fui para outro lugar pensando que era melhor, aí que eu me extrapolei mesmo, que eu estava machucado. Então concentra no que eu vou te falar aqui agora. E isso pode salvar e te curar. Presta atenção. Vamos lá, posso. Eu vou falar, você não está nem prestando atenção. Vamos lá. Meire, o que você quer falar, Meire? A Meire falou que queria falar mais alguma coisa?
Roseli, vai lá. Meire e depois Quero Roseli. falar. Tá. Vai. Gratidão. Bora lá. Primeiro, Elane merece a camiseta, com certeza, que o aniversário dela é semana que vem. Eu dou minha camiseta aí Olha, que para a Elane, legal. com certeza, que Elane é muito abençoada, tem me abençoado muito, viu, Elane? Gratidão pelo carinho de sempre. E o que eu quero falar, gente, é que às vezes isso falou muito ao meu coração, e estava incomodando aqui, É, que tem pessoas que acham assim que o outro recebe mais de Deus do que eu, né? Tem pessoas que falam, fulano é muito amado por Deus, e eu não sou. O que eu quero dizer é que Deus ama cada um de vocês, do mesmo jeito. Você é amado. Mas sabe de uma coisa que nem o professor falou depois? Peça sabedoria, mas peça para Deus também, Deus, me abençoa nisso. Pai, me ajuda nisso. Às vezes tem uma mãe aqui que o filho vai completar, uma filha vai completar 15 anos, que quer aquela festa linda, o vestido. Ensina sua filha, filha, peça para Deus esse vestido que você quer. A mamãe não tem condições de dar, mas Deus tem a condição de te dar. Sabe por quê? Porque quando você ensina os seus filhos a pedir para Deus, Deus vai dar. Eu conheço testemunho que teve uma menina que pediu, orou para Deus, e um dia antes do aniversário dela, ela ganhou o vestido dos sonhos que ela estava querendo e pedir para Deus, que era rosa. Então, assim, aqui, diante de algumas pessoas, e que Deus estava me incomodando, cada um de vocês é amado por Deus, Deus ama igual, mas tem um detalhe, o professor talvez pede mais para Deus do que eu, ou Leni pede mais. Então, o que você pode fazer é pedir para Deus mesmo, Deus, me ajuda nessa situação, me ajuda a sentir mais amada pelo Senhor, que o Senhor possa me amar e cuidar de cada detalhe, porque Deus cuida e Deus vai te abençoar muito, e você é amado por Deus, que Deus abençoe a sua vida. Bom isso. ponto. E contribuindo um pouquinho mais com a Meire, busque por intimidade. Eu acho que a palavra que eu vou falar aqui não é nem pedir, sabe? Mas a palavra que eu vou te entregar junto com o Meire é busque por intimidade. Vai lá, Roseli. Ó, Roseli, a responsabilidade está na sua mão agora, viu? Porque logo depois que você falar, a Elaine vai mandar o link da imersão que eu vejo, eu clique no chat. Eu quero que todo mundo contribui. Ah, professor, eu já comprei, a gente compra mais um, dá de presente para alguém. Esse valor aí, a gente tem que ajudar agora o Hospital de Araguari, o Hospital de Uberlândia. Então você vai estar contribuindo. Ah, professor, mas eu não estou vendo nas suas redes sociais. Eu não posso. Eu não posso isso. E nem pode, tá? Eu não posso nem levar o celular. Quem já foi comigo lá no hospital? Quem já foi? Levanta. Cida. Quem mais? Dalvenice. Pode tirar foto lá? Não pode. Não pode tirar foto. Então fica a dica aí. Roseli, é contigo agora. Está ativa o microfone. Vai de novo. Deixa eu facilitar você aqui. Pronto, agora vai ficar mais fácil para você ativar. Aí. Aí, Agora deu foi. certo. Deu certo. Amém. Não, eu só levantei a mão para você completar seu raciocínio, né, professor? Lindo dia para se viver. Glória a Deus pela vida de cada um dos que aqui estão, né? É muito bom participar e ver a importância, e eu fiz até algumas anotações aqui, do quanto você tem essa facilidade, né? Como eu disse na ligação, a gente vê que isso é dom, essa facilidade de conectar aí o destravamento com os princípios bíblicos e com a palavra. Isso é muito bom, é muito interessante, né? E trabalhar isso na mente, principalmente de mulheres, é maravilhoso, porque a gente vê uma geração aí muito travada, né? E uma geração cheia de potencial. Aqui na reunião mesmo a gente viu, olha, a Leni aí, né, Leni, falando em línguas, glória a Deus, é bênção de Deus. A gente vê a Rosimeire aí também falando, né, dando testemunho, falando, se expressando. Gente, a importância disso, o quanto vocês puderem aí levar mais desse trabalho para as pessoas, tá? A gente convive, eu convivo em uma igreja muito grande e tem muitas pessoas, e não só em igrejas, mas a gente vê muitas pessoas com muito potencial, travadas mesmo, né? E a importância que você vê um estudo bíblico, digamos assim, que um devocional, né? Tão importante. Aqui nesse devocional eu vi Deus falando com cada um, eu vi Deus falando aí com a Cida, eu vi a Leni testemunhando, eu vi a Rosimeire, a Elaine também. Você, professor,
você precisa terminar aí o raciocínio, porque Deus estava te usando para falar comigo a respeito da igreja aí, né? Volta para a igreja, sai de onde, né? Então, termina o raciocínio e é bênção, irmãs. E assim, né? Eu acho que eu posso chamar todas de irmãs, porque somos todas irmãs em Cristo, sim. E que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E faça como o professor falou: quem ainda não comprou, compre. E quem falta, quem já comprou, presenteie alguém, gente. Vocês estão participando de um estudo bíblico e estão vendo o quanto isso é importante, né? Amém, glória a Deus, e bora para cima e termina o raciocínio, professor. Pronto. Isso aí, a Helene já vai mandar o link, ou já mandou aqui, não sei, deixa eu ver aqui se a Helene já mandou. Ela vai estar mandando o link da imersão. Lembrando que todo o ingresso que você investe na imersão, a gente pega os valores e reinveste no projeto social, que é o Projeto Heróis, onde que eu vou de Homem-Aranha lá para o Hospital do Câncer, e a gente ajuda o hospital a ser enfeitado, a gente ajuda o hospital a ter sua canjica na época da festa junina, a Copa do Mundo, as decorações, e levar um pouquinho de ternura, um pouquinho de carinho lá para aquelas crianças, né? Muitos já me ajudaram e continuam ajudando. E a gente só sabe do poder que tem a caridade, a palavra, quando você vê a transformação daquela criança que estava triste e recebe o presente de sorrir. Estava lá toda, sabe, quietinha no cantinho dela, e vem aquela orquestra e ela começa a cantar junto com a orquestra. Vem aquela luz de Natal e ela põe aquela carequinha na janela e vê o pisca-pisca da luz de Natal. Então, isso é uma transformação e você faz parte disso. É pouco para você, R$ 29,90, mas para a gente que é do projeto social, é muito. Pode acreditar que ajuda demais aquelas pessoas que precisam da sua ajuda também. Então, vamos lá. Para completar o raciocínio, eu não vou conseguir nesse, mas eu me comprometo no próximo estudo bíblico falar um pouquinho dessa experiência. Mas eu vou pedir uma única coisa para todo mundo aqui, tá? Todos que estão na sala, inclusive você, Roseli, volte para a igreja. Volte a participar da igreja. Pede para Deus te mostrar e testificar qual a comunidade que você vai pertencer, porque você precisa de estar numa comunidade. Eu, professor Douglas, não acredito naquele negócio de culto online ou missa online. Se você tem condição de ir para a igreja, vá. Não crie desculpas. Amanhã tem jogo do Brasil. Aí muita gente já não vai por causa do jogo. Vai de manhã, ou vai de tarde, ou vai de noite. Que hora que é o jogo? Eu não sei nem que hora que é o jogo. Que hora que É é? às 5. Então vai de manhã. Vai cedinho na igreja. Quem é católico vai na missa, tem missa 7 horas, 8 horas. Quem é evangélico vai no culto. Quem é outra religião, vê a hora que vocês estão reunindo, mas vai para a igreja. Vamos só fazer um compromisso público aqui. Levanta a mão, quem vai para a igreja amanhã? Levanta a mão. Amanhã Isso. eu não vou poder, que eu vou estar na estrada, professor. Então você vai hoje. Mas faço as minhas orações. Vai quarta, mas vai. Quem vai essa semana para a igreja? Levanta a mão. Isso, levanta. Então, você não está fazendo um compromisso comigo. Vai para a igreja. Ah, professor, mas deixa eu jogar muito tempo, eu não vou, porque eu não estou com condição de ir. Não, vá para a igreja. E ainda você vai fazer o seguinte: você vai até o líder da igreja pedir oração. Ou confessar, ou conversar com ele, pedir direção espiritual. Muitas vezes eu vou no líder da igreja, por mais que outros líderes já me machucaram, eu continuo buscando o discipulado, eu continuo buscando a liderança. Por quê, professor? Porque às vezes eu procurei a pessoa errada sem testificar se aquele líder seria para mim. Porque tem líder que te dá dons, presentes e direção. Tem líderes que só quer seus bens. Então você tem que ter inteligência para você não errar a sua liderança. Liderança, você está debaixo de um guarda-chuva, tá? E esse guarda-chuva aqui, eu vou te fazer uma pergunta agora, Roseli. O que é mais forte, Roseli? A chuva ou o guarda-chuva? E aí? O que você acha? A chuva, é isso mesmo. Complementando, não estou fora da igreja, tá, gente? Não, tudo bem. Mas, É a questão da liderança mesmo. mas responde para mim, o que é mais forte? A chuva ou o guarda-chuva? A chuva é mais forte, né? O que é Mas mais forte? O sol ou o guarda-sol? o sol, O que é mais forte, Deus ou pecado? Deus, com certeza. Mas o que acontece se você está debaixo de uma liderança em pecado, embaixo de uma liderança que não te reflete a luz de Deus? O que acontece? Ó, ó, ó. O que está te tampando aqui, ó? Tá vendo? Então, cuidado com as lideranças que você escolhe. Cuidado.
pensa muito nisso, tá bom? Rumo ao topo. Lindo dia para se viver, que vamos tirar nossa foto poderosa agora. A nossa foto você faz o rumo ao topo com a mão esquerda, para todo mundo... Professor, posso dar os recadinhos? Opa, Elaine, vai lá, pode dar o recado. Além da semana, né, que terça-feira é CRT, e toda sexta Fé com Café, sábado estudo bíblico, você pode estar convidando alguém para participar também, nós temos o grupo. Aqui no chat eu coloquei o link da imersão que eu vejo eu crio, então você pode entrar ali, se inscrever, abençoar o projeto, e também a Adriana comentou que dia 13 é meu aniversário, então a Adriana pode colocar, ela pediu para eu colocar o link do meu grupo. Eu vou fazer diferente esse ano, eu vou fazer uma sessão gratuita de terapia em grupo, no dia 13. Então, eu montei esse grupo, acho que foi esse que ela colocou ali. Conexão MCP foi o método que Deus colocou na minha mente. É mentalidade, coração e propósito. É sobre isso que eu vou falar durante as próximas semanas lá dentro do grupo. E aí, tem outro recadinho assim também, um pouquinho delicado, mas assim, o professor me colocou responsável pelo estudo bíblico, né? Então, assim, com amabilidade, eu vou dar esse recadinho agora, que eu peço, assim, que aqui nós estamos em harmonia, estudando a palavra, né? Estando na presença de Deus Pai Celestial. E nos últimos estudos, aconteceram umas coisinhas meio delicadas, e eu vou pedir, assim, com amabilidade, né, você que está vindo no estudo bíblico, para você, assim, olhar para, assim, eu peço que vocês me entendam, porque a gente cuida do ambiente, a gente cuida da igreja, né, quando a gente está responsável, cuida do ambiente que a gente está, e aconteceu uma coisa, assim, meio desagradável, né, no sábado passado, eu sei que algumas pessoas viram, então, eu vou pedir, assim, que olhem para a sua vestimenta, quando você abre a câmera, a hora que você está aqui, né, olhe para a vestimenta, como está vestido, aonde está posicionado o celular, se não está posicionado para o banheiro, né? Porque, assim, às vezes é coisa que acontece, assim, né? Que pode acontecer, porque nós estamos com a câmera aberta, e só para a gente tomar esse cuidado, como se fosse uma igreja mesmo, né? Não é igreja, mas é um ambiente consagrado por Deus, então a gente precisa ter esse cuidado. Com amabilidade, então eu estava precisando entregar isso. E as pessoas aí que viram, né, que aconteceu esse episódio desagradável, a gente pede perdão e a gente segue na presença de Deus. Rumo ao topo, bora lá, vamos tirar nossa foto agora. Faz o seu rumo ao topo com a mão esquerda. 3, 2 e 1. Lindo dia para se viver, um sábado poderoso em Cristo Jesus e um domingo energizado no Espírito Santo. Vamos torcer para o Brasil, você é brasileira, torce também, sabe? Torce para o Brasil lá. Ah, professor, eu quero que ele perde logo. Não, para com isso, criatura, você é brasileira. Vamos lá, é a alegria de muitas crianças. Talvez você nem goste, mas tem criança que gosta. Tem o sonho, igual o professor aqui teve o sonho de ser jogador de futebol. Então, acredite, viu? Vai lá, torce e comemora. E não xinga, não, só comemora. Se alguém errou lá, todo mundo está sujeito a errar também, igual a Elaine disse. Então, voltou e um lindo dia para se viver. Foi poderoso. Mais tarde, o Estudo Bíblico vai estar lá no YouTube, na nossa playlist do Estudo Bíblico, viu? Ah, professor, mas eu estou precisando de conversar com vocês no particular. Marca com a Jéssica, que